que bom estar aqui com vocês, começando a semana juntinhos aqui no Encontros Liberal. E olha, o tema de hoje é muito bom. A gente está com um convidado incrível, que tem uma rotina super atribulada e fez hoje aqui a gentileza de vir conversar com a gente. Eu estou com a Rita Soares, minha colega jornalista da Conexão AMZ. Em primeiro lugar, tudo bem, Rita? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer receber o nosso convidado, que realmente é bastante especial, é um médico muito renomado e tem muito a conversar com a gente nesse momento em que a gente está tão carente de informações sobre essa questão da saúde pública e da saúde de um modo geral. É isso. Dr. Roberto Calil Filho, que é cardiologista, diretor do Hospital das Clínicas, diretor do Sírio-Libanês, muito conhecido de todos nós. Dr. Calil, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Dr. Calil, é claro que a gente vai começar conversando com o senhor sobre a sua experiência de ser um médico que enfrentou uma doença que assusta tanta gente. Como que o senhor está hoje, né, quando o mundo todo está nessa busca desse difícil equilíbrio entre a retomada econômica, mas os cuidados também para se livrar desse vírus? Como é a sua retomada hoje, depois de ter sido também paciente do Covid? Bom, eu nunca parei, né? Na verdade, eu parei os 11 dias, 10 dias de hospital e 4 dias, 5 dias em casa. Né? Claro que uma internação foi muito ruim. 80% das pessoas contaminadas por esse vírus, elas são assintomáticas. Então, não vão nem perceber que estão contaminadas e passou e acabou. Os 15% são pessoas sintomáticas, mas que vão se tratar em casa. 5% são os casos mais graves, os casos que necessitam internação. E eu, obviamente, entrei nessa estatística. São casos mais graves de comprometimento pulmonar e orgânico mais importante. Então, eu na verdade, a gente nunca espera ficar doente, né? E, de repente, eu me vi numa segunda-feira vindo para o hospital, já com 50% do meu pulmão comprometido, e fui internado direto numa semi-intensiva. Uma internação prolongada, né, porque as internações pelo Covid são mais prolongadas, né, pelo tempo de antibiótico, cada caso varia a gravidade. Né. Então, quer dizer, eu estava trabalhando antes do Covid e imediatamente fiquei em casa. Eu fui para o hospital, saí do hospital uma quarta-feira, depois de 10, 11 dias de internação. Na segunda-feira eu retomei a atividade lentamente, mas já tinha retomado 5 dias após a alta hospitalar. Então, quer dizer, retomada para mim, que sou da área médica, não teve quarentena, nós não tivemos quarentena, evidentemente, os médicos trabalharam, os profissionais da saúde, como você sabe, nós trabalhamos direto, né? E todas as pessoas comprometidas também voltaram imediatamente ao trabalho, né? A linha de frente. O senhor chegou a pensar que ia morrer, doutor? Chegou num momento assim de tal gravidade que o senhor imaginou que não fosse sobreviver? Não, eu cheguei. COVID? Eu percebo por assim, quando você está cuidando de um paciente, é uma coisa, quando você se põe no lugar, é outra. Então, eu estava lá, você acha que é incrível como você vê muito paciente grave, não do Covid, ou de doença, eu cuido muito de paciente, eu mexo muito com emergência, você chega para o paciente e fala, olha, você vai ficar no hospital 5 dias, 6 dias, nossa, o paciente não percebe a gravidade do caso dele. E muitas vezes eu falo, você entende que você quase morreu? Que você tem que ficar nessa recuperação? É a minha frase para os pacientes, porque por mais grave que seja o caso, a pessoa não se atina da real gravidade. Acha que não aconteceu nada, muitas vezes. E no meu caso, a mesma coisa. Eu estava numa situação gravíssima e eu achei que ia ficar 24 horas no hospital. Então, quando eu fui recebido por uma assistente minha, que é a doutora Márcia, a Márcia, inclusive, ela chegou para mim, o senhor vai ficar só 24 horas, porque eu sou rebelde. Tem alguns pacientes que não gostam de internar, que não gostam de tratamento, eu sou desse tipo. Mas, de repente, vem no meu quarto, eu fui transferido por uma semi-intensiva e aí eu caí na realidade. Quando entrou o médico, falou, então só estamos conversando sobre isso. Eu falei, opa, entubado?
Eu não vou ficar só 24 horas, entende? Você passa a ser um completo leigo. É muito interessante isso, né? Você tem um conhecimento médico. Eu tinha tratado naquela época mais de 60 casos de Covid, bastante, pessoalmente, com a minha equipe, e você se pega assim. E aí foi, os primeiros 5 dias, eu não tive medo de morrer, não. Eu queria parar com o sofrimento, porque os primeiros 5 dias, a dor no corpo, febre alta, a falta de respiração, foi terrível. Foi terrível. A ponto de que umas... Pois não. O uso da cloroquina está no centro de polêmica há muito tempo e agora muito especialmente por conta da pesquisa da Organização Mundial de Saúde. O senhor, enquanto cardiologista, né, que tem tudo a ver com um dos principais impactos do uso da cloroquina, possíveis impactos, e como paciente também, qual é a sua opinião? Bom, veja, quando eu fui internado, a cloroquina é uma pena que foi politizado, né? Quer dizer, politizar uma droga, você vê, o mundo politizou, né? Não é o Brasil. O mundo politizou, a ponto que foi uma situação lamentável, um artigo publicando que a cloroquina não tinha vantagem na revista Lancet, que é uma das revistas mais sérias do mundo, e esse artigo teve que ser retirado de publicação. Olha, eu em 35 anos de medicina, acho que nunca vi o Lancet, que é uma revista, te retirar um artigo. Então, quer dizer, você vai falar, tem polêmica, mas tem politização nisso também, uma pena. Claro. Porque a cloroquina, veja bem, no começo, ela tinha evidência científica não, mas tinha evidência de laboratório que pudesse ajudar nos pacientes. Tanto é que eu tomei cloroquina. Né? E no começo, os pacientes internados, até a portaria do Ministério da Saúde, no comecinho da pandemia, autorizava, e hoje, inclusive, nós temos autorização médica para usar cloroquina nesse caso. Claro que depende muito de estudos científicos saindo para comprovar. Agora, sempre aquela ponderação. Cada caso tem que ser visto com ponderação. Quando começou, nós não tínhamos nenhum estudo comprovando. Hoje você tem estudos observacionais que não randomizados. Então, o importante é esperar estudos randomizados que talvez não tenham benefício, como se falava no começo. Mas veja, é tudo si. É tão polêmico que, inclusive, de novo, a Organização Mundial de Saúde se baseou num artigo para parar com as pesquisas de cloroquina e agora volta para trás porque o artigo não era sério. Pelo amor de Deus. Então, é muita politização em cima de um remédio. Principalmente que o tratamento, politização que eu falo no mundo, não no Brasil. Eu acho que a cloroquina funciona ou não funciona, não deveria ter sido esse debate todo, na minha opinião, em termos de mundo, né? Você vê nos Estados Unidos quando começou. Agora, é aquela história, quando você começa uma doença grave, uma pandemia, você não sabe o que funciona, na verdade. Você tem evidências laboratoriais, você tem que testar mesmo, né? Claro, com orientação médica. Eu tomei cloroquina. Chegaram para mim e falaram, olha, cloroquina. Eu falei, eu quero tomar, porque, veja, você está numa situação dramática. É muito fácil falar, não dá cloroquina ou dá. Mas quando você está numa situação grave, internado, então eu tomei uma gama de remédios. Como falo, o tratamento das complicações desse vírus não é só cloroquina, é corticoide, anticoagulante, antibiótico, transfusão de plasma. Tem uma série de medicações, uma gama para você dar suporte ao paciente para aumentar a sobrevida. Os pacientes mais graves, estamos falando internados em hospital. Então, no caso desse remédio, claro, estudos saindo que comprovem que ela não funciona absolutamente nada, evidentemente o médico não vai dar. Mas, por enquanto, na época que foi internado, não existia nenhum estudo. Quer dizer, então, era realmente um remédio que tinha ainda potencial e ainda tem centros que usam e não dá para criticar quem usa e quem não usa. Né? Eu acho que... Não. O senhor foi tratado num dos centros mais avançados da medicina no Brasil. O senhor acredita que se não tivesse, no momento que o senhor adoeceu, nesse centro, com os instrumentos que o senhor teve à sua mão, o senhor teria morrido? Muito provável. Não. Eu tive suporte, óbvio. A sua pergunta, você não dá para responder muito, mas eu te respondo outra pergunta. O que eu sempre falo com meus pacientes, assim, passou mal, vai para o hospital, de qualquer doença, entendeu? Não. E eu atrasei para vir para o hospital, porque eu passei um fim de semana com um sintoma meio estranho, né? Não sabia muito o que era. O ideal é, como eu oriento os pacientes, venha para o hospital.
Eu não. Eu demorei acho que uns 3 dias para chegar no hospital. Cheguei no estado mais avançado. Só pergunto, se eu não tivesse sido tratado, não sei se eu estaria aqui falando com você. Agora, Independente claro que eu fui das tratado num condições. centro. Claro que eu fui tratado num centro, porque, veja, com as medicações que eu tomei numa semi-intensiva e uma gama de remédios, eu evitei ser entubado. Agora, é óbvio, se eu tivesse ido para o caminho da intubação, um paciente de UTI mais grave, que eu passei assim, bem perto disso, é óbvio que uma UTI com alta tecnologia diferencia o tratamento, isso é claro. Não? Mas no país nós temos várias UTIs e no sistema público também extremamente competentes que estão salvando vidas. Aliás, o setor público está salvando muito mais vidas do que qualquer setor, porque pelo número de pacientes. O senhor acha que depois dessa pandemia o setor público sai fortalecido, as pessoas começam a perceber a importância do SUS? Tem que sair. Eu sempre bati o SUS. Veja, é um sistema que atende quase 160 milhões de pessoas, é o maior sistema no mundo. Claro que ele precisa ser reajustado, como sempre falo nos últimos anos, porque quando o SUS foi criado, uma medicina era uma medicina de menor tecnologia e a população mais jovem. Hoje, graças a Deus, o SUS atende uma população muito mais velha, né? Nós envelhecemos, a sobrevida no Brasil aumentou, mas a tecnologia também, hoje é uma medicina de alta tecnologia, e o SUS foi subfinanciado nos últimos 15 anos, pelo menos. Então não é culpa desse ou desse. Culpa é uma palavra muito pesada, né? Não é num governo ou no outro, foi em todos os governos anteriores. Quer dizer, então eu acho que a pandemia, não tenho certeza, mesmo o brasileiro, quando você fala em SUS, né, na tua casa, com os amigos, claro, não eu que trabalho no SUS há 30 anos, 35 anos, mas quando você não conhece, sempre aquele torce o nariz, né? Ai, foi tratado no SUS. Não, ainda bem que foi tratado no SUS. Porque o SUS é um sistema brilhante, com profissionais brilhantes, que falta tecnologia em vários centros, claro. Então, o SUS vai sair fortalecido com certeza. Por quê? Porque a população, quem está salvando vidas, milhares de vidas ou dezenas de milhares por dia, é o SUS, hoje em dia no país. É o SUS. Você vai falar, mas morre gente. Bom, morre. Se não tivesse um sistema desse, seria uma tragédia. Não está sendo, porque o SUS, claro que você tem, depende do estado, depende da região, um SUS com mais tecnologia, com menos tecnologia, não interessa, mas o SUS, no geral, é que está salvando dezenas de milhares de vidas. Com certeza as autoridades têm que ver o SUS diferente depois dessa pandemia, já estão vendo, né? E tem mais. Você vê muita campanha de solidariedade de grandes empresas doando milhões para os pacientes Covid, para o SUS. Eu espero que esses bancos, essas empresas, as pessoas, os brasileiros, continuem doando sim para o Sistema Único de Saúde, para manter uma melhor qualidade do atendimento, né? E o governo tem que designar mais verba. Claro que nós não somos um país rico, a gente fica naquele meio entre país rico e país pobre, aquele meio, no meio do caminho, mas o SUS sai fortalecido, sem dúvida nenhuma. O senhor fez uma colocação agora e até uma reflexão importante. Todas essas doações que aconteceram e hospitais de campanha e tudo mais, a gente espera de verdade que o uso público, né, que os políticos carreguem isso para o SUS de forma perene, né, obviamente, porque isso será capaz de salvar muitas vidas se for dado bom uso. Agora, eu queria, depois de... Bem, como a gente falou agora há pouco, e as pessoas têm curiosidade, e é uma curiosidade até que eu tenho absoluta certeza que quando escutam uma pessoa como o senhor falando, por toda a capacidade técnica que o senhor tem, mas também pela experiência que viveu, e as pessoas agora estão muito confusas por conta dessa guerra de informações. Se fosse hoje, o senhor tivesse tido a doença agora, nesse nível de pesquisas e de polêmicas e pedido de desculpas da OMS, o senhor repetiria o mesmo tratamento? O senhor, como médico, para uma pessoa que estivesse na mesma situação que o senhor indicaria o mesmo tratamento, incluindo a cloroquina? De novo, cada caso é visto individualmente, né? Agora, se eu tivesse na minha situação, que eu estava, claro que vários estudos surgiram mostrando o não benefício, né? Mas, de novo, não são estudos randomizados. Claro que a ciência está caminhando a ponto não de suspender a utilização, porque o médico está autorizado a usar cloroquina para o Covid, sim.
né? Então, é individualizado. Mas se meus médicos chegassem para mim e falassem, olha, da mesma maneira, nós, apesar das evidências e apesar dos novos estudos, nós vamos dar cloroquina para você, eu aceitaria sim, entendeu? De novo, claro que estamos vivendo numa situação em que, obviamente, vários estudos não mostraram o tanto benefício, mas esquece isso. A doença continua, não há nenhuma comprovação que você não pode usar cloroquina, então nós estamos médicos liberados, sim, a fazer uso da cloroquina. Mas, de novo, desde o começo, nós, pelo menos, nós utilizamos a cloroquina em casos individualizados. Não é que você vai sair, porque a grande preocupação no começo dos cientistas era da cloroquina para todo mundo, entendeu? Não. De novo, infelizmente esse nome foi muito usado, mas não é com orientação médica, o médico está autorizado sim a prescrever cloroquina, inclusive hoje, e o paciente sim tem o direito de querer tomar dentro de uma orientação médica. Então, quer dizer, mudou. Claro que há 3 meses atrás era uma coisa, hoje, se existe mais discussão, vamos dar ou não vamos dar, mas veja, não mudou muito, não. Eu acho que Doutor, meu médico chegar, se eu estiver na UTI hoje, e meu médico chegar para mim e falar, nós vamos te dar cloroquina, eu falo, tá bom. Doutor, o que nos assusta como pacientes leigos é o fato de a gente ter que assinar um termo de responsabilidade. Acho que isso é uma coisa que, pelo menos para mim, é meio assustador. O senhor não acha que isso também tem um impacto para quem vai assim, fazer tratamento? De novo, esta droga foi muito, entendeu? Falado, muito discutido. E, infelizmente, foi isso, né? Porque ela é uma droga como outras tantas. Você vê uma série de medicações sendo usadas no tratamento do Covid, medicações também não comprovadas cientificamente, o benefício total, e não se há essa polêmica em torno desses outros remédios, entendeu? Isso atrapalha muito o uso, assusta o paciente. Quer dizer, essa polêmica atrapalha muito a medicina. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor está em São Paulo no momento em que, em vários estados, os governos começam a flexibilizar as atividades econômicas, e o senhor também está em hospitais. A realidade dos hospitais, ela está batendo com o que os estados estão fazendo de flexibilizar? Qual a sua posição sobre isso? As autoridades têm números para flexibilizar. Estamos simplesmente uma realidade. Vai ser flexibilizado sim, as quarentenas vão acabar, que é o que tudo indica. Em São Paulo, por exemplo, capital e os estados, os governos já permitiram a flexibilização. Isso é uma realidade. Agora, o que fazer com essa flexibilização? Continuar a responsabilidade. Quer dizer, com o uso de máscaras, você tomar medidas de lavar as mãos, não é isso? Outra coisa, manter o distanciamento das pessoas, mesmo onde for. Então, são medidas básicas que, por um bom tempo, nós vamos ter que ser educados a isso. Assim como no Japão é há décadas. A pessoa que está gripada sai de máscara na rua. Né? Então, assim, independente do coronavírus, vai haver uma nova postura da população. Nós fomos educados agora de uma maneira diferente. Você vai usar máscara, você vai lavar as mãos, e a reabertura está aí. São Paulo já começou a reabertura, a flexibilização, nos estados também. Uma coisa que eu chamo a atenção é que as pessoas na quarentena elas não se cuidaram de outras doenças. Então, nós tivemos muita causa de morte no mundo inteiro, de pessoas que ficaram em casa de medo de ir no médico, de medo de ir no hospital quando passa mal, e morreram em casa. E morreram em casa por falta de atendimento, por medo do vírus. Óbvio que tem que ter isolamento, que tem que ter, como eu defendia, mas as pessoas têm que ir no médico, têm que fazer exame. De outras causas estamos falando. Mortalidade tem estudos mostrando que a mortalidade, por exemplo, em Nova York, em casa, foi muito maior de outras doenças do que pelo coronavírus. Sim. E a flexibilização, as pessoas têm que agora retomar o seu tratamento, do ponto de vista das doenças cardiovasculares, procurar seus médicos, procurar os setores de saúde para realizar os exames antes de voltar toda. Você imagina uma pessoa que tem problema cardíaco, ela ficou lá 3 meses reclusa, não fez acompanhamento, não acertou dose de remédio talvez, e aí flexibiliza. Aí ela vai correr no parque 10 quilômetros ou 5 quilômetros, entendeu? O risco é muito grande. Então, agora, a consciência é outra. Há uma preocupação
Óbvio, com a retomada econômica depois da flexibilização, sim, mas tem que ser a preocupação também com a saúde nossa, das pessoas que estão saindo aí e procurar atendimento médico, as que necessitam, volta aos check-ups, volta às avaliações clínicas, isso é importantíssimo. Porque algumas pessoas, a grande maioria, ficou em casa sem uma reajuste de medicação, muitos. É o que a gente vê. Inclusive, saindo dessa reunião, já pensando em reagendar os meus, porque eu estava, como muitas outras pessoas, eu tenho absoluta certeza, nessa dúvida. Será que está na hora, né, de ir? Eu, por exemplo, eu tomo remédio para pressão, eu tenho pressão alta, e eu estava pensando justamente nisso. Será que eu já encaro a saída para ir ao médico? Então, mas é já óbvio. tem uma orientação aqui importante de que sim, que temos que fazer isso, inclusive antes de retomar a agenda dita normal, né, doutor Calil? Então, aliás, você já deveria ter ido ao seu médico mesmo na chamada quarentena, porque quarentena é uma coisa, isolamento, distanciamento social, mas você pegar um carro e ir no médico e voltar, isso não tem problema nenhum. Você está passando mal e no pronto-socorro e voltar, imagine, a chance de ser contaminado é mínima, perto do benefício. Mas agora, no teu caso que você está falando, claro que você tem que procurar seu médico e retomar a sua avaliação clínica. Saindo daqui já marcando, a gente já está quase no finalzinho aqui, infelizmente, da nossa entrevista. Queria saber se o senhor tem algum aspecto importante nesse momento tão importante para o Brasil inteiro, um momento que devia ser apenas de muitos esclarecimentos e muita informação, mas infelizmente não é. Tem muita política envolvida em tudo isso, então ter a oportunidade de o senhor esclarecer alguma coisa que acha importante nesse momento de retomada com segurança, o que o senhor falaria para a gente? Eu falaria o seguinte, está sendo um pesadelo o coronavírus. As vacinas, muito provavelmente, pelo que a gente lê, até o fim do ano terão vacinas disponíveis. Quando você tiver a vacina para o coronavírus, ele vira página virada. Graças a Deus, um pesadelo que acabou e coisa do passado. E a vacina você vai imunizar as pessoas, e obviamente ainda tem incidência como H1N1, influenza de doença, mas muito menos. Então, nós não temos um antiviral e talvez não tenhamos para tratar o vírus. O que nós temos hoje é uma gama de remédios e um conhecimento médico hoje que você consegue sim lidar com as consequências desse vírus e aumentar a sobrevida das pessoas acometidas. Mas, óbvio, daqui a, sei lá, eu sou sempre otimista, 1 mês, 2 meses, que seja, quer dizer, esse vírus vai, a epidemiologia dele mostra que ele vai atingir um platô, como em algumas cidades, e vai diminuir. E a vacina seria o desfecho final para a gente acabar com esse pesadelo que até o fim do ano espero, no máximo começo do ano que vem, disponível a todos. Agora, é o que nós falamos, a flexibilização está ocorrendo, a quarentena vai acabar, mas as pessoas têm que voltar a uma vida um pouco diferente, né? Com responsabilidade. De novo, preocupado com a saúde, preocupado com o distanciamento, né? Dentro das regras impostas pelas autoridades, porque, veja, os governos, o municipal, o estadual, o federal, se baseiam muito em números para flexibilizar isso, né? Então, as autoridades vão continuar acompanhando os avanços ou não do vírus, as complicações e responsabilidade. Você vai voltar a trabalhar? Ótimo. Vai usar máscara. Quando você estiver gripado, tossindo, você não vai ficar no ambiente. Aliás, hoje em dia vai mudar muito. Imagine você com uma gripezinha comum, esquece o coronavírus, você está no ambiente, uma tossida, eles te expulsam do ambiente. Vai ser assim, entendeu? Não. Se você estiver sem máscara. Então, a população vai mudar esse aspecto. Então, é retomar a vida, sim, é importante, a vida continua. Então, nós temos que retomar nossa vida normal, sim, mas com distanciamento, lavando as mãos, com medidas de higiene que nós não tomávamos antes. Então, isso é importante. E vamos retomar a vida. Paciência. A vida continua, tudo, quer dizer, sempre tem solução para tudo. Foi uma tragédia, está sendo, inclusive, que ninguém esperava no mundo inteiro. Se você perguntar se a Ásia esperava isso, a resposta é não. Se a Europa, se os Estados Unidos, quer dizer, ninguém esperava esse caos tamanho que esse vírus criou, que é um caos psicológico, um caos do ponto de vista de saúde pública, econômico. Então, é uma retomada agora consciente. Vai voltar com segurança, né? As pessoas talvez se preocupem mais com a saúde, né? Em manter a saúde boa, fazendo exercício, uma alimentação saudável. E eu acho que talvez, eu espero que a população no geral mude, né? Para melhor.
Bom ouvir essas palavras numa segunda-feira, né? Em plena pandemia. Obrigada, doutor, por essas palavras de otimismo. A gente estava precisando. Todos a gente tem que ser otimista, né? Claro que ninguém está sendo poliana, escondendo os problemas. É óbvio que está sendo uma tragédia. Foi uma tragédia pior. Está sendo ainda no nosso país. Não sei quantos meses vai continuar, ou um mês ou outro. Mas, de qualquer jeito, a gente tem que ser otimista. A vida continua, meu Deus do céu. Nós temos que lidar com a situação. É isso Não mesmo. dá para ficar escondido debaixo da cama, achando que o vírus vai entrar pela janela e te pegar, né? Não é assim. Doutor Kalil, uma última coisinha. Dessas medidas responsáveis que todos nós temos que continuar seguindo, o senhor citou o uso absolutamente lógico, é uma unanimidade, a história da máscara, o lavar das mãos. E aquelas outras medidas que a gente já estava assim, bem neurotizado de lavar, que em casa eu lavava o ovo, lavava tudo. Eu não sou um sanitarista, né? Agora, lavar o pão e lavar o ovo, quer dizer, acho que um exagero, né? Veja, de novo, eu acho que também não sou um sanitarista, posso estar falando bobagem aqui, né? Agora, o mais importante é, neste primeiro momento, evitar a aglomeração, sem dúvida nenhuma, usar máscara, lavar as mãos, chega em casa, toma um banho, não é isso? Troca a roupa, dependendo do ambiente que você está. Veja, tem muita gente contaminada, sabida, porque a testagem começou agora mais em massa do que antes. Obviamente, as pessoas que testem positivo, será que eu preciso ficar 14 dias longe de todo mundo? Precisa sim. Este é o grande problema da retomada, entendeu? Não. Porque, por exemplo, se você está contaminada com o vírus, está assintomática, tá certo? Ou se você teve contato com alguém contaminado, qual é a regra? Ficar 14 dias isolada, você vai ficar isolado, né? Então, uma das grandes preocupações é que as pessoas acham que, tudo bem, mas acho que eu não estou transmitindo, não tem que achar. Tem que ficar quietinho lá 14 dias sem contato com ninguém. Eu acho muito mais importante alertar do que abrir comércio, abrir shopping, abrir restaurante, abrir sei lá o quê. É muito mais importante as pessoas se conscientizarem. Se você está contaminado com o vírus, fez testagem positiva, se isola 14 dias. Procure o médico para ter orientação. Se você teve contato com alguém contaminado, tem que se preocupar sim em não transmitir. Então, essa é a maior preocupação, a conscientização, a responsabilidade de você não aumentar agora a transmissão com essa flexibilização. É isso aí, doutor Kalil. Muito obrigada pela conversa muito bacana aqui com a gente. Saúde para o senhor. Muito obrigado a todos. Prazer estar aqui. Obrigada aí. Semana incrível com as palavras otimistas do Dr. Kalil. Consciência e retomada. Retomada com consciência. Boa semana para todo mundo. Muito obrigado, viu? Isso. Pessoal, um abraço grande para todo mundo. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Muito obrigado. Tchau.